ao podcast Irmandade Corintiana número 162. O meu nome é Guilherme e aqui do meu outro lado direito está o grandíssimo Gibson. Salve, Tudo salve. bem, Gibson? Mais uma semana de 6 pontos com 3 pontos, mas dessa vez só tinha 3 pra disputar, hein? Tá difícil explicar. Você consegue explicar essa matemática do Gibson? A matemática do Gibson não tem como explicar. Não tem como explicar. O cara é bonito, não precisa ter Semana de 6 lógica, pontos né? é uma expressão, quer dizer que ganhamos tudo na semana, bicho. Ganhamos tudo na semana. Aí ganhamos Explicação tudo mesmo, mais né? simples, Juntando o explicação. futebol feminino, foi semana de Aí, 9 então, pontos aí foi e sei lá bicho. quantos gols. Não, e dada a importância da vitória de hoje das meninas, cara, foi semana de 100 pontos, né? Ganhou um monte de pontos ali, né? É isso aí, meus amigos. Vamos começar falando dessa semana do Corinthians. E eu queria dizer que o time está começando a jogar do jeito que o Carille gosta, né? Do jeito que o Carille planejou, do jeito que ele costuma deixar suas equipes, né? O time Eu acho que a gente encaixadinho. Eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa fechadinho. aqui. Quando voltou da parada da Copa, a gente falou, bicho, não adiantou nada essa parada a da gente deu Copa. uma Aí a gente falou, puta merda, eu até brinquei, não esquece. Eu falei, cara, precisa de mais uma parada de Copa América, né? Pra ver se resolve, né? Bicho, pra quê, ó? Mordendo a língua aqui ao vivo, né? Bicho, cara, o Carille botou a casa em ordem, 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Exato. E o time... Vai lembrar, eu não estava nesse episódio que vocês ficaram cornetando, hein? No episódio seguinte Você cornetou pelo WhatsApp, eu vou achar pelo WhatsApp. No episódio seguinte eu já fiz o meia-culpa aí. Não, é verdade. E tá legal de ver, né? O Corinthians jogando do jeito que o Carille gosta. Do jeito que a gente costumava ver o Corinthians Sim, sim. na primeira passagem dele. O Carille tá organizando essa equipe e ele já disse, né, na última coletiva, algumas coisas interessantes que eu queria trazer para vocês também pra gente discutir, né? A primeira coisa que ele disse é que o Gabriel é o novo titular do meio-campo, o Ralf, que saiu porque estava machucado, agora é reserva, é um bom reserva, ele falou que, claro, vai utilizar o Ralf, eu até acho que essa Tem uma semana baita história no time, né? ele Enfim, deve ninguém... usar o Ralf, a gente vai ter jogos essa semana na Sul-Americana e do Brasileiro, próximos um do outro, eu acho que ele deve acabar usando o Ralf, que voltou agora de contusão, né? E ele também defendeu bastante o Sornosa na coletiva. Um repórter perguntou e tal se não era o momento do Vital, e ele falou, ele fez questão de dizer: eu confio e gosto demais do futebol que o Sornosa está mostrando. Ele, pra mim, é o meu titular até o momento. O Vital ainda corre por fora, especialmente pela parte defensiva. Enfim, e a gente tá vendo que o cara ele tá falando e o time tá funcionando, tá dando certo, apesar da torcida tá pedindo o Vital, e a gente mesmo pediu o Vital até no último live que a gente fez no YouTube, né? Então, mas a gente tem que segurar um pouco, o titular é o Sornosa. O que vocês podem falar desse time que tá jogando do jeito que o Carille gosta? Bom, sobre esses comentários que você fez, até é meio manchete, falar, o Carille cravou o Gabriel como titular, porque ele deixou claro que, assim, o Ralf tá voltando de contusão, então não é nessa volta agora que ele vai brigar. Não tem motivo pra apressar, né? Isso. E ele falou, mais pra frente isso pode mudar. Então, assim, não foi assim tão cravado quanto a manchete parece, né? Quanto ao Sornosa, eu acho que a gente comentou isso muito no podcast passado, né? Eu acho que a expectativa do torcedor em relação ao Sornosa é muito diferente da expectativa do Carille em relação ao Sornosa. E o Sornosa entrega quase que exatamente o que o Carille quer. Exatamente. O que o Carille quer dele. Óbvio, se criasse mais, o Carille não ia reclamar. Mas não é isso que o Carille tá pedindo desse jogador, dessa posição, né? Na coletiva, quando ele elogiou o Sornosa, ele falou: eu só quero que ele chute mais, ele apareça mais ali. Ele acha que o Sornosa tem uma boa finalização e ele espera ver mais finalizações do Sornosa. Mas o que eu acho legal de ver o Vital voltando a mostrar um bom futebol que ele mostrou lá no começo dele, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, né? No Corinthians, mostrou com o Carille, né? Mostrou com o Carille, é bom lembrar. Mas é legal ver esse revezamento de jogadores que aconteceu depois da Copa América, tá dando um resultado incrível, porque a gente tá vendo eu vi numa matéria, foram 24 jogadores utilizados pós-Copa América. E todos eles, assim... Mais de 2 times. Todos eles não, mas a maioria deles jogou bem, assim, pelo menos em algum momento jogou bem, assim. Então, acho que esse revezamento tá fazendo bem pro time, tá dando um entrosamento a mais, tá dando soluções para um time que antes da Copa América não tinha, né? E tá recuperando os jogadores, né?
Gibson talvez vai brigar comigo logo em seguida, mas o Bozelli é um que tá mostrando mais futebol depois da Copa América. Verdade. Não tô falando que tá brigando por uma titularidade, apesar de ter uns comentários aqui que já estão defendendo isso. Sim. Mas ele tá mostrando muito mais futebol do que ele tava mostrando antes. Eu acho que eu vi até o Caio comentando nessa entrevista, e até a gente falou sobre isso, sem ver a entrevista dele, mas a gente comentou aqui no nosso live no YouTube pós-jogo. E eu tinha comentado, eu falei o seguinte, que na minha cabeça o Caio vai usar de acordo com o time que ele estiver jogando, né? Quem joga na frente, se é o Bozelli ou se é o Love, né? Depende da circunstância do jogo. Se precisa de mais marcação, vai ser o Love. Se ele pode jogar com o time mais pra frente, vai ser o Bozelli. Mesma coisa o Vital e o Sornosa, né? Se precisa de um time que fecha melhor, vai colocar o Sornosa. Se precisa de um time que vai mais pra frente, vai jogar o Vital, né? Então eu acho que e o Carilli mesmo depois comentou e falou que ele não pensa num time de 11. Ele joga com 16, 17 jogadores na cabeça. Ele falou isso, ele falou esse número até um pouco maior. De 15, enfim, sim. Que são titulares. São titulares. A matemática dele também tá estranha, né? Que 15 é maior que 16, 17. O meu era mais claro. Reclamou da lógica do Gibson, mas vem com uma matemática... tô usando a mesma. É o pessoal de humanos, aí não dá. Pessoal formado. Não, então, mas eu acho interessante essa mentalidade do Carilli de não ter aquela coisa de trabalhar com 11. Ele tá trabalhando com 15, 16, 17 jogadores e indo de acordo com... Porque é até aquela coisa, tem jogador que não pode jogar na Sul-Americana, e aí ele prefere liberar, que ele liberou agora o Cleison pra dar uma descansada. Claro. Porque o Everaldo não vai poder jogar na Sul-Americana. Então falou, joga aí, Everaldo, deixa o Cleison sossegar lá pra jogar bem. Ele tá certo de fazer isso, né? Basicamente, no Brasil, nenhum time tem time pra... nenhuma equipe tem time pra disputar 3 campeonatos ao mesmo tempo. Quando você disputando 2 agora, de verdade, né? Não tem time pra isso, cara. Então você tem que revezar jogador. Só que como ele já vem fazendo isso há muito tempo, acho que o time sente menos. O time já acostumou a jogar com essas variações, né? Eu imagino que tem outros times brasileiros que quando precisam fazer um número de mudanças a mais no time, sofram muito mais do que o Corinthians. E fato é, o Corinthians agora, se antes parecia estar muito distante do líder, agora tá a 5 pontos do líder, tá em 6º lugar, mas a 5 pontos do líder, né? Mais ou menos na mesma posição. O campeonato deu uma embolada, o brasileiro. Deu uma embolada boa. E olhando assim os próximos jogos, até fechar o turno, né, pra ter um marco aí interessante, a virada de turno, o Corinthians não pega times... Os times mais complicados ele pega em casa, né? Ele pega o Atlético Mineiro em casa e tal. O Atlético Mineiro tá osso. Tá ossinho. Vai jogar contra o Ceará, Havaí e fora, o Ceará em casa, o Atlético Mineiro em casa e o Fluminense fora, né? O Fluminense já tendo decidido agora a Sul-Americana, vai decidir a Sul-Americana com o Fluminense e depois vai pegar o Fluminense lá. Então, são jogos que daria pra pensar em 12 pontos nesses jogos aí. Não tô cravando isso, não tô colocando pressão pra isso, mas dá pra ver, assim, o time, do jeito que joga hoje, consegue fazer esses 12 pontos aí. E isso que é importante, do jeito que joga hoje, né? Sim. Eu acho que antes da parada a gente desconfiava bastante dessa equipe e tal. E até na volta da parada, como o Gibson falou no começo, ainda tinha uma certa desconfiança naquelas 2 primeiras partidas. Mas agora, nessas últimas semanas, o tanto que a equipe primeira produziu, partida, especialmente contra o CSA, foi nojento. Né, o tanto que o time produziu e conseguiu pontos, enfim, conseguiu vitórias e tal, a confiança do torcedor aumentou bastante, nossa. Né? Claro. E aí, você pensar, com 12 pontos em 4 rodadas... Esses 5 pontos pode ir encurtando cada vez mais, né? Sem dúvida. E não importa quem que é o líder, qual que é a colocação agora. O que importa é a distância pro meio ali, lá pra frente. Ali, Exatamente. Não, eu acho que se antes da parada pra Copa, a gente comentou bastante sobre isso, que pelo que o time vinha jogando, né? Era pra brigar meio de tabela ali. Era pra ficar ali no meio. Não era um time que corria risco de cair, não era um time que corria risco de ganhar. Ia ficar ali nos 10º lugar, ali girando. O nosso objetivo, falando pelo futebol que a gente apresentava, vamos tentar beliscar uma vaguinha ali. A sexta vaga ali, enfim, era esse. Agora não, o objetivo agora, com a melhor do time, passa a ser brigar ali pela ponta da tabela. Não vou dizer por enquanto, vamos brigar pelo campeonato, mas, cara, tá aberto, vamos lá. Vamos ver, de repente vai que... Pessoal comentando aí, Gibson, Fábio... Marcos Andrade aqui perguntando, você acha que esse Corinthians não tá parecido com o de 2017? Sobre 2017, eu acho que ainda... não tá tão parecido. Tá querendo chegar, então, eu acho mas que ainda o pós-Copa não tá. América tá começando a ficar parecido. Tá começando a ficar parecido, tá começando a ficar interessante. Mas ainda não... Ainda falta um pouco pra esse Eu acho que a organização defensiva tá lá. Tá faltando a eficiência ofensiva que tinha, né? Faria 2 ataques, 3 ataques, faria 2 gols. Se mandar o Bozelli, o Love e o Gustavo fora e trazer o jogo, quem sabe vira 2017. Bom,
Trouxel, Jô, desculpa, meu. Leonor Santaella tá falando aqui, amigos, o jogo com o Fagner é 1 e sem ele não rola. Jogo bom. É verdade. E esse é um outro problema. Exatamente. Muito bem lembrado. Esse também é um problema que a gente enfrentou recentemente e vai voltar a enfrentar. Porque o Ceará Fagner vai ficar sem o Ceará sem o Fagner e sem o Pedrinho, sem né? o Fagner e sem o Pedrinho. Acho que essa é uma das questões que talvez até diferencie o time de 2017. Quer dizer, as nossas peças de reposição, especialmente pro Fagner e pro Pedrinho, como o Gibson lembrou aqui, não estão à altura, né? Os dois, a criação do Corinthians acontece demais pelo lado direito, demais com o Pedrinho e com o Fagner. Tá funcionando muito bem a dupla ali pela direita. O Júnior Urso aparece algumas vezes ali, mas ainda não tá. Não formou um trio ali ainda, mas eu acho que ainda existe uma possibilidade de um trio ali bem interessante aparecer pelo lado direito. E a gente vai ficar sem o Fagner e sem o Pedrinho, porque foram convocados para a seleção principal e para a seleção olímpica, né? Seleção sub-23 e tal. No jogo contra o Ceará. E é um jogo. Vai ser fora de casa esse jogo? Não, vai ser em casa. Vai ser em casa. Mas enfim, a gente percebe que o Michel Macedo é razoável, mas não consegue chegar na frente. E pro Pedrinho não tem nenhuma outra opção ali. Então, vamos botar o Bruno Mendes na lateral direita ali? Então, o Bruno Mendes é um lateral, né? Teoricamente, ele chegaria até menos do que um zagueiro. Exatamente. Um zagueiro. Mas ele foi melhor do que... Eu não sei se melhor, mas acho que defensivamente os dois foram bem. Na frente, nenhum dos dois conseguiu produzir muita coisa. Ainda tem um certo tempo até esse jogo, mas, enfim... Contra o Ceará em casa, independentemente de Pedrinho e Fagner estarem ou não, eu acho que é um jogo que tem que buscar a vitória, tem que ganhar. Não dá pra falar, nossa, vamos sofrer. Que seja 1-0 com gol do Bozelli, mas sim. Tá valendo. Jogando feio e tal. E você falou gol do Bozelli, né? O Data Irmandade essa semana trouxe premonitório. Trouxe um dado interessantíssimo, né? Nesse ano, toda vez que o Bozelli marca e o Avelar marca, o Corinthians sai com vitória. Não ao mesmo tempo, né? Ou o Avelar marca ou o Bozelli marca. Contra o Fortaleza foi os dois. Foram os dois, também deu vitória. Martelar bem essa vitória. Mas enfim, o Bozelli marcou, o Corinthians ganhou. O Avelar marcou, o Corinthians ganhou. Foram assim, acho que foram 10 partidas no ano, né? Acho que 6 gols do Avelar. Agora... não, foram 9 partidas, 10 com essa agora. 10 com essa agora. Foram 11 gols agora, mas como você falou, teve um jogo que os dois marcaram. Os dois marcaram. Então é bem interessante, quer dizer, o Bozelli marcando, pra felicidade do Gibson, é vitória certa, né, Gibson? Sem dúvida. Por isso que você gosta tanto do Bozelli. Eu amo o Bozelli. Quer casar com o argentino. O estilo do Bozelli, ele é diferente do Love e do Gustavo, né? Ele é um cara... Ele parece menos intenso, né? Do que o Love, etc. Então você nota ele menos em campo... e quando o time não vai bem, ele some, desaparece, né? Isso acontece. Mas ele, desde o começo, se você buscar lá atrás, eu notei ele ter uma técnica legal, assim. Me pareceu ser um cara bem técnico. Apesar de depois também ter dado umas furadas, umas pernadas nas bolas depois. Pra mim é bem oposto. Acho ele muito pouco técnico. Acho ele um perna de pau da porra. Mas, recentemente, ele tem mostrado aí essa coisa de centroavante. Quando o time tá bem e consegue entregar pra ele vai lá e consegue fazer. Ou consegue criar mais chances do que tava criando antes. O técnico é o Sornosa, o técnico é o Jadson, velho. O Bozelli bate com a canela, velho. E o Bozelli, né, acrescentando isso, depois da parada da Copa, 3 partidas como titular, marcando gols em todas as partidas que ele começou como titular. E isso tem agradado demais aos torcedores. Quer dizer, a gente teve uma passagem interessante do Gustavo no Paulista. Eu acho que se não fosse o Gustavo, a gente não conquistaria esse Paulista. Ele resolveu bastante as situações pra gente, né, nos jogos do Paulista. Agora, e teria caído cedo na Copa do Brasil também. Também. E recentemente o Love, né, apareceu e assumiu a posição titular, o Gustavo tá machucado. E agora o Bozelli tá comendo pelas bordinhas ali. Agora talvez mais adaptado, agora com o time mais encaixado também, o futebol dele tá começando a aparecer mais, não tá, Gibson? Não, pra mim não. Eu tô jogando a pergunta, mas de sacanagem. Pra mim não. Pra mim ele é o cara que tá ali, a bola bate nele, ele entra. Esse último gol dele, eu vou dizer que ele bateu bem na bola. Não bateu, né? Ele entrou, não, ele chutou. Esse último não, mas a jogada linda foi do Pedrinho. Ele veio, mas ele bate um jeito na bola ali que ele poderia ter saído pra fora de qualquer jeito ali. Ele não coloca a bola. O Everaldo colocou a bola no segundo gol. Naquela jogada ele para, ele olha e bate aquela curvinha no cantinho. Isso é bater com o técnico. O Bozelli é perna de pau pra porra. Mas é o que temos. Tipo, assim, não vou discutir. Vamos aí, põe o cara na frente e vamos jogar, não tem essa.
Eu preferia o Jô. Eu prefiro vender o Bozelli, o Love e o Gustavo juntos e trocar pelo Jô. Mas não dá o dinheiro. Mas não dá, exatamente. Então é o que temos. Assim. Tem mais gente falando aqui, e a gente já ouviu isso antes, pedindo o Ramiro no lugar do Michel Macedo na lateral direita. Deixa eu achar aqui, cadê o rapaz que falou isso aqui? O Diogo Pinheiro. Ramiro na lateral bem melhor que o Michel. Eu não sei de onde veio essa informação, porque o Ramiro até o momento não jogou nessa posição, jogou? No Corinthians não. Só se foi improvisado, de repente, durante uma partida ou outra. No amistoso. Ele tem essa característica de cair pelo lado direito, né? Ele começou como lateral direito. Enfim, quando ele foi contratado, eu lembro de ter lido isso no Grêmio e tal. E não funcionava muito bem. E aí, acho que foi até o Renato hoje que colocou ele mais pra frente, jogando mais na meia direita ali, com funções mais defensivas do que ofensivas. E aí ele funcionou, mas eu acho que já faz um bom tempo que ele não joga nessa posição, não sei como seria. O Carille, assim como o Tite, né, ele vem dessa escola, não costuma fazer essas improvisações, assim, até pensando no Bruno Mendes, que a gente falou aqui mais cedo, eu acho difícil ele improvisar o Bruno Mendes, tendo o Michel Macedo reserva imediato ali para colocar no lugar. Então, seria uma sinalização. Quando o Bruno Mendes jogou ali, o Michel Macedo estava machucado, né, estava contundido. Seria uma sinalização muito grande colocar o Bruno Mendes com o Michel Macedo bem, né? Podendo jogar. Eu também acho. O Ramiro é diferente do Bruno Mendes, mas o Carille naquela oportunidade nem pensou no Ramiro, né? Foi pro zagueiro e não pro Ramiro. Então eu acho difícil ele fazer essa... Aí o Juliano Trevisan falando por você, Gibson. O Bozelli é bom jogador, o Romero também era perna de pau e como a imprensa sempre falou. O Romero joga muito mais que o Bozelli, e muito mais domínio de bola. O Bozelli não sabe chutar a bola, ele não sabe passar a bola. O Bozelli é muito todo, o Romero sabe. Eu só tô jogando pra você, o Romero oscilava. Porque eu tô esperando o Bozelli te calar bastante. Eu quero que ele me cale, porque eu vou ser feliz, eu sou feliz. Esse tipo de aposta, de quando eu tô falando aqui, eu ganho dos dois jeitos. Né? Eu ganho dos dois jeitos, não tem perda, né? Olha lá o Marcos Gomes falando aqui, chupa Gibson, Bozelli detonando. Chupa Gibson, vamos lá. Eu quero mais que ele detone mesmo, bicho. Mas ele vai ter que me calar primeiro. O Bambino Albuquerque, olha que contraste, né? O Bambino Albuquerque falando, o Carille é um monstro e ninguém fala nada. O time é fraco, ele tá tirando leite de pedra. Que contraste, né? 3 semanas atrás ninguém falava Carille é monstro. Muito mas é que assim, tem uma questão que é o calor do jogo. Às vezes no jogo, o jogo contra o Inter, que é um jogo que quando acabou o jogo, eu fiquei puto, falei, pra ter ganho esse jogo, velho. E aí muita gente questionou as substituições dele e tal. Aí no calor do jogo, todo mundo vai lá e questiona, vem no live aqui, pá. Mas você pega com a cabeça fria. Um certo distanciamento. E pega os números agora, sei lá, pós-Copa América, não tem o que falar. São 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, tipo, né? Também tem que falar um pouco do nosso zagueiro, o zagueiro Henrique, né, que não é mais nosso. O príncipe. O príncipe. Príncipe da Pérsia. Na semana passada tinha essa expectativa dele ser negociado, e ele realmente foi. Enfim, agora o Henrique vai tentar a sorte dele na Arábia. Tentar a sorte não, vai ganhar a grana dele, né? Da aposentadoria dele. Acho que a sorte ele já teve, né? Já teve. Eu vi muita gente nas redes sociais e tal. Eu nunca gostei muito do Henrique, a gente nunca escondi isso aqui. Sim. Mas eu acho que a passagem dele com o Corinthians e com o Carille foi vitoriosa. Sim. Ele deu conta do recado, foi bicampeão paulista com o Corinthians, com os parceiros diferentes na zaga com ele. Ele sofreu muito, como o time inteiro sofreu, quando o Carille saiu. Sim. No segundo semestre do ano passado. Agora, no primeiro semestre do ano passado, nesse primeiro semestre com o Carille, funcionou muito bem a zaga com ele. Apesar de não gostar do futebol do Henrique, agradeço a passagem dele pelo Corinthians, desejo boa sorte e que ele vai fazer o pé de meia lá na Arábia, né? É muito 880, né? E acho que o Henrique não é nenhum nem outro, né? E a gente gosta de ele ficar sempre nesse esquema binário. Ou o cara é bom ou ele é perna de pau. Ou ele é craque ou é perna de pau. E o Henrique não é nenhum nem outro. Ele é um zagueiro consistente, é um zagueiro que seria titular provavelmente em 18 dos 20 times da Série A, e calhou de agora, neste momento, no Corinthians, ele não ter esse espaço, né? Tinha 2 zagueiros melhores que ele, ou num momento melhor que ele ali no time, e aproveitou para sair. Concordo com você, teve uma passagem vitoriosa, teve uma passagem que foi, eu diria, boa, e foi consistente, ele toma pouco cartão, não se contunde, é um jogador bem consistente, confiável, né? E
os técnicos tendem a gostar dele. Né? Então você vê que é um cara que deve responder muito bem porque o técnico está pedindo em campo. Então, também, desejo boa sorte aí para ele aí no futuro. E, enfim, vai Corinthians agora com ou sem Henrique. Sim. Vai Corinthians. E mais comentários aí, Gibson? Tinha um rapaz que perguntou falando do Everaldo. Tem que falar do Everaldo que jogou bem ontem. Né? No Jogou bem o Everaldo. Marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Comemorou ali andando de bicicleta. Andando de bicicleta. Achei meio esquisito aquilo, não sei o motivo. Eu até pesquisei pra ver se eu achava, não encontrei deve ser uma explicação. Inteira, tem alguma Sei explicação lá, sei ali. lá. Ele que perdeu um gol. Aqui, ó, foi o Cristiano Scheffer que falou. Não pode deixar de falar do Everaldo que entrou muito bem no jogo. Sim. Na partida anterior contra o Inter, que ele entrou, ele perdeu um gol ali, ele fez tudo certo, né? Na hora de concluir, jogou a bola ali que quando a gente era criança a gente falava Bandeirante. E curiosamente fez o gol mais ou menos daquele mesmo lugar, daquela mesma posição. Deve ter treinado a semana inteira mas bem colocado ali. O Everaldo foi bem. Eu acho que hoje o titular é o Cleison. Ele tava jogando justamente porque o Carille tava poupando o Cleison para essa partida de quinta-feira. Mas o Everaldo deve ganhar esse espaço, especialmente quando tiver essa partida na Sul-Americana. O Carille vai colocá-lo no lugar do Cleison para poupar o titular. Sim. E se ele continuar produzindo assim, por que não, daqui a algumas partidas, brigar pela titularidade no Brasileiro? Eu acho que se ele continuar jogando assim, ele acaba entrando no lugar do Pedrinho lá quando tiver o jogo do Ceará, né? Mas essa foi uma questão que o Carille teve na parada. Ele falou não consegui ter o Cleison e o Everaldo ao mesmo tempo, porque ele gostaria de treinar para ver quem se daria melhor, talvez na direita. Ou talvez o Cleison jogando mais pelo meio e tal. Ele não conseguiu treinar essa coisa, porque os dois têm essa preferência pela lateral. Mas contra o Inter ele optou por isso, né? Mas não funcionou da maneira como ele imaginava, né? Enfim, a próxima partida do Corinthians, já falando aqui, é contra o Fluminense, na Sul-Americana, na Arena Corinthians, quinta-feira, galera. Galera. Quinta-feira, não é quarta-feira, quinta-feira, 21h30. E eu preciso lembrar de, depois dessa partida, cancelar a minha assinatura da DAZN, que vai acabar o período gratuito. Aí eu faço uma no... Fazer um outro nome. Mas enfim, quinta-feira, 9h30 da noite, na Arena Corinthians. O que podemos esperar desse Corinthians na Arena, Gibson? Cara... tá pra meter os 3 ali já resolver a fatura. Contra o Fluminense, né? Eu falei que era contra o Fluminense. Contra o Fluminense. O Flu tá depreto, cara. Pra jogar em casa tem que meter 3 ali pra resolver já o jogo. Bom, o Flu ele tá nos altos e baixos, né? Hoje perdeu do CSA, na rodada anterior ganhou do Atlético Paranaense. Então, não sei se hoje também já tava poupando algum jogador e tal. Mas é um time que tem proposta ofensiva, né? O Fernando Diniz, que é o técnico deles, que junto com o Carille hoje é um dos técnicos mais longevos da Série A do Brasileirão, mas é um jogador, é um técnico que gosta de propor o jogo. O Carille costuma se deleitar, né? Os times do Carille costumam se deleitar contra qualquer time que tenta propor o jogo para cima deles, né? Quando o time tenta se defender, é muito mais difícil pro Carille. Então, se manter essa toada, espero que seja um jogo fácil aí e tem que fazer o resultado nesse primeiro jogo, né? Porque a vantagem aqui é para levar para o Maracanã na volta, né? Como aconteceu contra o nosso adversário anterior, o Montevideo Wanderers, né? Que a gente fez 2-0 e depois foi um jogo bem mais tranquilo na volta. Porque os caras têm que vir para cima e aí abre espaço para marcar 1, 2 e tem o gol qualificado na Sul-Americana, isso vale a pena. Então a defesa tem que estar bem postada. É legal não tomar gol. É legal não tomar gol. Mas você falou 3, 4-0, acho que uns 2-0 tá bom, porque se não tomar gol tá bom, sim. Ganhando sem tomar gol tá ótimo. Tá ótimo, é verdade. Olha, o Felipe Cândido perguntou aqui, e o lateral Carlos e outras pessoas, eu não vou conseguir caçar o nome de todo mundo aqui, falaram do Carlos Augusto lateral e perguntando, não tá na hora dele ele não tá desafiando a titularidade do Avelar aqui, com essas performances? Ontem ele foi bem, né, mas nos jogos atrás ele não foi tão bem. Ele não foi tão bem. O Avelar, a gente sabe que tem aquela consistência defensiva, às vezes aparece no ataque mais como definidor do que como um cara pra fazer a tabelinha, pra cruzar, né? E tem essa marca aí de quando ele faz gol, o Corinthians ganha. Exatamente. Já vira talismã aí. Não, eu acho que o titular é o Avelar e a gente tem que jogar essa partida próxima com o Avelar. O Carlos Augusto aparece como uma opção interessante. Eu acho que ele precisa ser tratado como uma promessa ainda, especialmente pro ano que vem, ou para daqui a 2 anos, talvez. Ele tem que lembrar, por exemplo, o Pedrinho começou a jogar mais em 2017. Hoje ele tá jogando um futebol que você fala, pô, o Pedrinho tá jogando bastante, tá legal.
apostando, titular e tal. Eu acho que o Carlos ainda precisa fazer essa curva, né? Ele tá ganhando algumas chances esse ano. Eu acho que o ano que vem ele deve ganhar mais chances e a partir daí a gente começar a entender melhor o que ele pode produzir. Eu acho que ele ainda defensivamente deixa a desejar. Ele aparece bem no ataque, mas também não dá pra dizer que ele tem a solução dos problemas do Corinthians na esquerda, como seria, por exemplo, o Arana na esquerda. O Arana na esquerda produzia fantasticamente, ou mesmo o Sid Clay, sei lá. Ele ainda não tá nesse nível. Ele se mostrou interessante no ataque, mas também não solucionou o problema que a gente tinha na esquerda. Eu acho que o Carlos Augusto, pra esse ano, ele não vai desafiar a titularidade do Avelar. Ele também não precisa solucionar o problema esse ano na esquerda. Não cabe a ele fazer isso. O Avelar assinou o contrato mais longo aí com o Corinthians, né? Então acho que ele vai ter uma chance de disputar essa titularidade no ano que vem, na semana que vem, no ano que vem. E... Ele vai ter uma chance de disputar na semana que vem também. Eu gostaria, assim como o Guilherme já falou aqui algumas vezes, de trazer mais alguém, que o Corinthians trouxesse mais alguém para disputar essa vaga para de fato ter um titular ali, alguém que possa ou que um desses caras cresçam bastante, ou que esse novo cara seja o cara para lateral esquerda, porque hoje é uma posição contestada. O Carlos Augusto, não é que ele deu um banho, nossa, jogou pra cacete, mas um pouquinho melhor, você fala, pô, tá melhor que o cara que tava antes. Então, quando tá nessa situação, você pensa, talvez precise de um cara que não tá aqui hoje. Né? Uma competiçãozinha ali talvez trouxesse coisa boa pra gente, O Gerson está perguntando aqui, onde chegamos hoje com esse time? O céu é o limite. Não, eu acho que do jeito que tá jogando hoje, o time tá se acertando, o Carille tá encaixando as peças. Eu acho que esse time tende a produzir e trazer muitas alegrias pro corintiano. Se o Corinthians continuar produzindo assim, tem jogo, dá pra disputar. Ainda tem mais de um turno inteiro no Brasileiro. Então, acho que nessa crescente, aí pensando que vai ter alguma alternância em algum momento, né? Até porque se continuar andando na Sul-Americana, vai começar a crescer o olho para cima daquela competição cada vez mais. Eu acho que esse é o desafio aí, né? Brigar pelas duas coisas. O que esperar desse time? Eu espero sim que o Corinthians saia com uma vaga para a Libertadores, não uma pré-Libertadores. Então, ou ganhando a Sul-Americana, ou ficando entre os 4 primeiros do Brasileiro. Sim. E pro ano que vem, crescer ainda mais. Com esse elenco se mantendo a maior parte dele, pelo menos as peças que interessam. Os jogadores crescendo dentro disso, e aí eu vou falar do Bozelli, vou falar do Matheus Vital, vou falar do Everaldo, Matheus Jesus, sem dúvida. Todos esses caras crescendo, uma zaga mais consolidada, cada vez mais consolidada, e é isso, eu acho que o Corinthians o que eu espero desse time é disputar a Libertadores ano que vem, disputar título de Libertadores ano que vem. É verdade. Mas, e pra isso precisa chegar na Libertadores, né? Bom, depois desse jogo contra o Fluminense, a gente vai jogar no Brasileiro contra o Avaí, fora de casa, na Ressacada. No domingo, 7 da noite. Então o Corinthians vai jogar na quinta às 9h30 e no domingo às 7 da noite. Contra o Avaí. O Avaí que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. O que significa que? A gente espera ter uma semana de 6 pontos. Não. Se o jogo vai ser domingo às 7... A Irmandade vai ser após o jogo. Mais tarde. Então, semana que vem, a Irmandade não vai ser às 8. Deve ser ali umas 9 e pouquinho. Mas o que vocês esperam dessa partida do Corinthians no domingo? Eu acho que vai entrar um time mais alternativo, né? Porque vai falar do desgaste, não sei o quê, da Copa Sul-Americana, etc. Mas, como você falou, é o último time do campeonato, é o lanterna do campeonato. Eu espero, sim, que o Corinthians conquiste esses pontos. E se tem uma coisa que o Corinthians pós-Copa América tem demonstrado, e que os bons times do Corinthians conseguem fazer isso, ao contrário dos times mais ou menos do Corinthians, esses jogos que tem que ganhar contra times lá debaixo da tabela, faturar esses 3 pontos, né? Claro. O Corinthians pós-Copa América tem feito isso. Perdeu pontos de times que estão disputando ali à frente, os grandes times aí, Flamengo, enfim, o rival Alviverde, o próprio Inter é um time que está disputando vaga ali. Então acho que o Corinthians tem que fazer esses 3 pontos nos jogos que precisa, e esse é um jogo que precisa. Mas esse jogo contra o Avaí, qualquer resultado que não seja os 3 pontos é perder ponto no campeonato. Exatamente. Mas vai vir um Avaí provavelmente do jeito que o Carille não gosta, fechadinho lá atrás, né? O Avaí já é um clube que costuma jogar assim, e quando nessa situação, tá vindo o Corinthians aí e tal, a gente tem que lembrar, o Corinthians é um time que inspira os outros times, né? Então qualquer
conquista contra o Corinthians favorece. O time tá lá embaixo no campeonato, de repente, conseguir um pontinho, melhorar aí contra o Corinthians, já é uma catapulta pro time jogar melhor. Isso é utilizado como... Vai animar o elenco. Exatamente. Isso é usado como um aspecto de ganhar confiança depois. Então tem que ir lá e ganhar esses 3 pontos mesmo. E Fábio, você quer falar das meninas que conseguiram uma marca espetacular essa semana? Como não falar das meninas, né? Pelo amor de Deus. Impressionante a marca, né? As meninas tiveram uma semana de 6 pontos aí, né? Jogaram 2 vezes, 2 vitórias nesse período aí. Ganhou do São José de 4-1, né? Vou pegar aqui só para ver os gols de quem foram. Gabi Zanotti fez aí, a Milene fez 1 e 2 da Vitória Albuquerque. Importante falar que a Milene, com isso, se tornou a recordista de artilharia do Brasileirão. Em todos os brasileiros femininos que teve, ninguém fez mais gols do que a Milene está fazendo nesta edição atual do Brasileiro. Aí. Fantástico. Fez 18 gols no Brasileiro, a maior ganhadora em uma edição. E também empata com a própria Gabi, a Gabi Nunes, como o maior artilheiro da história do Brasileirão também, né? Então nós temos os 2 maiores artilheiros do Brasileirão jogando aí por nós. 4-1 em cima do São José, ainda tem um jogo de volta que vai ser agora essa semana, né? E no Paulista ganhou de 4-0 hoje. Às 3 da tarde jogou contra a Ferroviária lá em Araraquara, lá na Fonte Luminosa. Ganhou de 4-0, gols aí da Gabi Zanotti abriu o placar, Giovanna Crivellari fez 2 e depois a Maiara fez o 4º. Importante falar, a Maiara acabou de chegar, vinda do Benfica, né? Então o Corinthians, apesar de ter um time forte, está se fortalecendo mais ainda. Hoje anunciou aí uma perda, né? Rescindiu o contrato com a Mônica, zagueira da seleção. Não se deu mais detalhes. A princípio não é porque ela tá indo para algum outro time, enfim. Mas foi uma opção aí. A Mônica tem revezado na zaga do Corinthians, não é a titular absoluta, reveza aí com a Mimi, quem faz a dupla com a Pardal. Então, assim, eu não sei se o Henrique tá saindo, ela falou também quero sair. O que tá acontecendo aí? Mas fato é, com a vitória de hoje, o Corinthians conseguiu 27 vitórias seguidas aí. 27 vitórias seguidas. O que é isso, minha gente? É impressionante. Isso chama-se recorde mundial. Empatou o recorde que tá no Guinness. O recorde mundial que hoje é do New Saints. Eu havia falado na semana passada que era do Ajax. Não, o New Saints, depois que o Ajax desbancou o Curitiba, o New Saints desbancou o Ajax, né? E agora o Corinthians empata com o New Saints do país de Gales. E no jogo do meio da semana contra o São José, pode quebrar esse recorde. E vendo o desempenho das meninas aí, esses 2 jogos, vale falar, são de rodadas decisivas, não são rodadas, são fases decisivas. Já é a segunda fase do Paulista, já é as 8ª de final do Brasileiro. Então, assim, são jogos eliminatórios, jogos importantes. A Ferroviária tinha ganho os 2 primeiros jogos dessa segunda fase, então estava invicta nessa segunda fase com 2 vitórias. Chega, toma de uma... toma uma chapelatada e aí, enfim, são jogos importantes e o Corinthians crescendo, jogando muito bem, ganhando todas. É difícil imaginar, claro que uma hora vai ver, é difícil enxergar como que pode se dar uma derrota desse time. Uma hora vai acontecer com certeza, mas espero que não seja por um bom tempo aí, esse recorde vai. Aumentar esse recorde aí. Eu acho que esse recorde tem tudo para ele crescer assim de uma forma brutal, inacreditável, assim, né? O trabalho que o Corinthians está fazendo no futebol feminino é espetacular. Vale destacar o trabalho do técnico aí, Arthur Elias, está fazendo um excelente trabalho aí, né? É fantástico, assim, a seriedade com que as meninas jogam, a vontade que elas colocam em campo, enfim, os resultados aí todos estão mostrando que o trabalho está sendo muito bem feito. Jogadoras vindo de fora e tal. Tá de parabéns o Corinthians. E jogadoras novas entram, fazem gol, enfim, é fantástico ver, qualquer oportunidade que você tenha de ver um dos jogos do futebol feminino do Corinthians, assista pelo Facebook, eles transmitem, às vezes passa na Rede Vida, às vezes na Band, veja alguma das partidas que você vai ver um time intenso do primeiro ao último minuto de jogo, assim. Assim, provavelmente o Tite assistindo isso fica babando, falando, é assim que eu quero ver um time jogando. Porque é isso, faz 4-0... porque não descansa, o tempo todo é pressão indo pra cima, é incrível. Enfim, meus amigos, vamos encerrando este podcast 162. E antes de encerrar, o Gibson tem que lembrar as nossas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar o nosso podcast. O pessoal encontra a gente em tudo quanto é lugar. Fora o Facebook, onde a gente está ao vivo aqui agora, temos o Instagram, o Twitter, o SoundCloud,
Spotify, iTunes, o que mais? Faltou algum que eu falei? Eu não sei. YouTube. YouTube. Qualquer coisa Né? a gente pega um de uma edição anterior e edita. Todos eles Irmandade Corintiana, né? Só no Twitter querem mandar Timão, galera. É isso aí, galera. Dá um like, dá um joinha, segue a gente, manda um e-mail, faz tudo isso. Vamos ver essa semana nós arrancamos mais 6 pontinhos. E Semana de 6 pontos. O Edson Filho falando, contra o Avaí na ressacada, o pior adversário é o gramado. É válido, é um válido comentário. É fato. Mas o Corinthians vai conquistar 6 pontos essa semana. Esperamos que sim. Esperamos que o Corinthians tenha paz e alegria essa semana. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!